Nessa noite nós vamos conversar sobre o projeto Transição de Carreira. Então, como é um assunto que exige muita cautela, sabe? Exige muita sabedoria, tanto da pessoa que está ali em meio a uma carreira que hoje talvez ela não esteja satisfeita, quanto do mentor que vai guiar essa pessoa. Né, no caso aqui, sou eu que vos falo. E como eu amo fazer isso, né? Hoje até mais cedo a Aninha mandou um direct, a gente estava conversando, o quanto que eu amo ensinar, compartilhar meu conhecimento. Então, como é algo que para mim é muito leve, eu procuro fazer isso de uma forma didática, séria, mas ao mesmo tempo que não seja um pesar, tanto para mim quanto para a pessoa que está recebendo esse ensinamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é a trajetória, ela precisa ser leve, ela precisa ter clareza, tá bom? Ela não vai ser fácil, mas ela pode ser leve. Por que não vai ser fácil, Sara? Ela vai ser difícil? Ela não precisa ser difícil. Ela precisa apenas ser bem estruturada. Dar um passo de cada vez. E aí, gente, quando eu tava pensando, né, sobre o que a gente ia conversar nessa noite, porque esse é só o start, né, desse assunto, transição de carreira. E aí eu tava pensando, o que mudou, né, na minha cabeça? E na verdade nós somos seres humanos, nós somos complexos, a gente muda o tempo inteiro. Mas o que mudou em especial na minha cabeça nos últimos anos, frente a tudo que está acontecendo, frente a uma pandemia, por exemplo, né? Então eu comecei a refletir sobre isso. E aí eu fui ligando os pontos, e pensando assim, olha, desde março, né, de 2020, quando startou a pandemia, muita coisa aconteceu, muita coisa, muitas mudanças. Então nós mudamos rotinas de vida, nós mudamos maneira de trabalhar, nós mudamos a maneira de entregar resultado, nós mudamos a maneira que nós nos relacionamos com as pessoas, né? Na verdade, nós nos relacionávamos de uma forma. De repente, veio algo abrupto e falou assim, olha, agora você não pode sair de casa ou visitar o avô, a avó, ou às vezes os pais, evitar ver os pais que já são idosos. Então, a forma de se relacionar com as pessoas, ela mudou para todos nós. E quais foram as consequências disso, né? Então, se a gente parar para pensar, a gente teve que reaprender muita coisa. Aqui na indústria farmacêutica não foi diferente, porque os profissionais estavam trabalhando de uma forma, de repente tiveram que aprender a trabalhar de outra. E isso, gente, a gente está falando aqui de relações interpessoais, de trabalho, mas tiveram impactos muito maiores que esse, né? Não só no trabalho, a forma de se relacionar. Então, infelizmente, com toda a chegada da pandemia, o aumento do coronavírus, pessoas adoecendo numa velocidade muito grande, nós perdemos entes queridos, pessoas queridas. Então, olha o tanto de coisa que aconteceu desde março de 2020, quando foi decretado pandemia. Então, o que isso me fez refletir? Muita coisa mudou. E aí, como eu falei aqui de perdas, de pessoas que às vezes não perderam outros, mas que viram outras pessoas quase perderem suas vidas, ou que eles mesmos, sabe, passaram por uma experiência de EQM, que a gente chama, que é a experiência de quase morte. Sério, literalmente. Sim, é para você entender, gente, que a vida, na verdade, ela é muito séria. Que só de estarmos aqui hoje, nessa live, sabe? Com a oportunidade de trocar conhecimento, na oportunidade de você interagir comigo, eu interagir com você, e a gente avançar, fazer planos, fazer projetos. Isso, né, é maravilhoso. Mas, às vezes, as pessoas não encaram de uma forma tão séria assim, e elas brincam com todo o passado desse tempo. Então, o que me veio essa reflexão da pandemia? Poxa, será que tem alguém que com tudo isso que a gente passou não é uma pessoa diferente
né, passados aqui esses anos da gente enfrentando pandemia, enfrentando situações graves, né, de saúde pública, enfrentando situações graves, de dificuldades em todos os aspectos, né? Quando a gente pensar que a nossa vida é sistêmica, então a gente começa a ver em cada área da nossa vida sendo impactada pela pandemia, várias pessoas perderam seus empregos, inclusive. Então, quem você se tornou durante a pandemia, porque eu não posso dizer pós-pandemia, porque a pandemia ainda está aí. Então, quem que você se tornou? Quem é esse novo eu, por exemplo? Quem é esse novo você? Então, é importante pensar nisso, porque é daí que a gente vai pensar numa carreira. Eu não consigo pensar numa carreira fora de mim, você entende? Fora do que eu sou, do que eu valorizo. Porque não é possível, né, que frente a todos esses acontecimentos pandêmicos aí, impactos gravíssimos em todas as áreas das nossas vidas, nós sejamos as mesmas pessoas. Nós não somos as mesmas pessoas. O que pode acontecer é que às vezes a gente não parou para pensar sobre isso. Por isso que eu trouxe esse assunto hoje. Essa live de hoje, ela é uma live muito importante, que ela é uma live de retomada. Ela é uma live que vai realmente te ajudar, contribuir, mão na massa, com o projeto, com o seu projeto de transição de carreira. Mas eu não consigo falar de uma carreira sem falar da pessoa, sem falar de você, entende? E porque senão você pode errar mais uma vez. E aí você fala, chega de errar. Chega de perder tempo, eu literalmente não quero perder mais tempo da minha vida. Então foi pensando nisso tudo que eu toquei nesse assunto. O que a pandemia ela trouxe, né, de mudanças aí para sua vida, que hoje você consegue olhar e falar assim, olha, eu sou uma outra pessoa nessa área da minha vida aqui devido à pandemia. Eu não tô falando, gente, se foi bom ou ruim. A gente tem, como eu disse, vários aspectos aí pra gente lamentar, né? E realmente são coisas que vão marcar as nossas vidas pro resto, literalmente, das nossas vidas aí. Então, vão literalmente, algumas pessoas vão ficar marcadas e esse acontecimento, ele pode, inclusive, prejudicar que essa pessoa tenha algumas decisões importantes, que ela tome decisões, sabe? Mas de contrapartida, você precisa pensar, tá, a pandemia me trouxe todas essas mudanças, essas oportunidades de mudanças. E o que eu escolho fazer? Ah, não, mas eu não tive tantos impactos assim, Sara. Sabe, o home office, eu não vivenciei isso, enfim, isso não me impactou. Bom, os relacionamentos com as pessoas, mas eu já era mais reservado mesmo. Ou seja, às vezes a gente vai continuar contando histórias pra gente, sabe aquela historinha que você conta e elas são histórias inclusive reais e que você acredita e que elas, inclusive, elas te congelam, elas impedem de você prosperar. O que eu tô querendo mostrar pra você é que, assim, você pode escolher tomar um rumo diferente. Um minutinho só, gente. Espera só um pouquinho. Obrigada. Aqui, ó a vida real maravilhosa. Mamãe, eu achei o seu suporte, que a mamãe tava procurando tanto. Ai, que coisa linda da mãe. Que menina inteligente, meu Deus, que orgulho que eu tenho. Minha Ailinha pequenininha. Então, gente, o que eu queria falar aqui era que, independente do que aconteceu com você, independente de quaisquer fatos que você precisou enfrentar, você tá aqui, você tá vivo, você tá transbordando vida. Então, vamos prosperar um pouco mais? Vamos colocar intenção nas suas ações? Porque senão, gente, hoje mais cedo dos stories eu até falei, faltam 5 meses para acabar aí 2022. E o que você quer comemorar? O que você quer naquele momento lá que a gente faz, né? A gente faz tipo uma retrospectiva, a gente agradece, a gente planeja, enfim. O que você quer estar comemorando? E aí, claro, a minha missão aqui é principalmente cuidar da sua parte profissional. Então, se você quer comemorar uma transição de carreira, uma evolução na carreira,
às vezes uma promoção na sua carreira, isso eu consigo te ajudar. Porque aqui no Instagram eu compartilho conteúdos que vão te ajudar a se desenvolver, se capacitar para realmente conquistar uma carreira promissora dentro da indústria farmacêutica. Sara, por que promissora? Promissora porque é uma carreira que ela já começa te remunerando muito bem. Ela já te abraça de uma certa forma, né? Com salários aí de 5 a 8 mil reais. Já salários iniciais e sem experiência. Só que não adianta nada eu virar para você e falar tudo isso se a profissão não fizer sentido, entende? Que foi o que eu conversei com você mais cedo. Então, assim, Sara, então agora eu tô começando a entender. Você quis puxar essa reflexão de quem nós somos pós-pandemia para entender o que faz sentido para mim. Qual é a profissão que eu vou conseguir ter realmente uma valorização profissional, porque eu vejo valor no que eu faço e, consequentemente, faço muito bem. Então, eu vejo sentido nas atividades que são desenvolvidas. Então, se eu faço muito bem, faço com brilho nos olhos, eu consigo entregar resultados sustentáveis para a companhia. E, de contrapartida, essa companhia, ela me remunera muito bem. E não tem como não ser promissor quando você entrega o que a companhia espera e, consequentemente, a companhia cuida de você com benefícios para você e para sua família, com salários que te proporcionam, literalmente, realizar sonhos, e dentre várias outras coisas, com possibilidades de você... A pessoa chutou aqui, né? Chutou aqui como é que fala? O suporte do celular disfarce. É Sara sendo Sara. Então, com todos esses benefícios, eu consigo desenvolver uma carreira promissora. Sara, e são só flores assim? Nada, são só flores. Porque a vida não teria graça. Jesus mesmo falou, olha, na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Só que quando você quer só flores, você está indo por um caminho perigoso. Então, qualquer profissão, gente, por mais maravilhosa, honrosa que seja, terão os desafios. Essa profissão, ela vem com os desafios. Só que se você não tem ciência do que alegra seu coração, do que a maior parte do tempo você vai estar feliz em fazer, aí sim será um pesar contínuo. Um pesar contínuo, dia após dia, você ali procurando sentido naquela profissão, às vezes ocupando o lugar de uma outra pessoa que daria muito para estar ali, por exemplo. Então, voltando nesse assunto da pandemia, a pandemia me fez pensar o seguinte: chega de perder tempo, chega de ter relacionamentos rasos, chega de às vezes estar em ambientes que não te favorecem, chega de não colocar intencionalidade nas suas ações, de deixar literalmente a vida te levar. Porque é meio sério, mas assim, a reflexão que eu fiz foi, se eu tivesse partido dessa para melhor, né, em meio a tudo isso que aconteceu, porque qualquer um estava sujeito, eu tinha realizado tudo o que eu gostaria de realizar nessa vida? E aí a conclusão que eu cheguei foi que não, eu não tinha realizado ainda. E aí isso me moveu, isso me deu literalmente energia para buscar. E claro, esse projeto lindo aqui, ele já estava no meu coração há um tempo maior, e aí ele se concretizou. E hoje eu tenho o prazer de vir aqui e falar para você, se você tem projetos, se você tem vontade de atuar em uma carreira diferente, ou se você tem vontade de fazer algo diferente com a sua família, de sentir realizado plenamente em determinada área, planeje e o faça. Planeja e faça. Eu não tô aqui dizendo para você, faça de forma inconsequente. Simplesmente vai lá e faça, não pense no amanhã. Não, não é sobre isso. É sobre você ver que é possível, faz sentido para você. E aí você vai atrás do como. O que eu preciso fazer para poder tornar isso real? A Gleice está falando, você me deu muita energia para continuar atrás do meu objetivo. Minha amiga, tudo que você precisava estava aí. E às vezes, gente, é tão
assim, não é mágico, mas é tão maravilhoso que você consegue tirar como se fosse, sabe, uma venda dos olhos. Então, eu pude perceber isso em plena mentoria. A Gleice é minha mentorada maravilhosa. Já já ela vai estar aí no campo, desenvolvendo um trabalho lindo, porque ela tem muita energia, bondade e profissionalismo no coração. Viu, minha amiga? Eu não tenho dúvidas. Então, todo mundo a seu tempo. A gente estava aqui, ó, comemorando, tem o quê? 1, 2 semanas, a Camila, que passou no processo seletivo e já está em campo, exercendo a profissão. E hoje mesmo eu falei com ela e ela falou assim, Sara, que maravilha, eu tô maravilhada. Eu falei assim, você tá no processo mais difícil, que são as primeiras semanas, os primeiros 3 meses, e você tá maravilhada. Ela, Sara, eu tô maravilhada, eu queria ter desfrutado de tudo isso antes. Gente, e aí qual a conclusão que eu chego? Se uma pessoa que tá no momento mais difícil e desafiador, que é natural, qualquer profissão que você entra, os primeiros meses eles são de investimento, em conhecimento, em conhecer setor, em fazer, praticar novas habilidades e competências que você talvez não vinha praticando com tanta facilidade, por mais que, né, a maioria de vocês já tem uma certa habilidade em comunicação, mas daí ter comunicação e fazer uma propaganda é desafiador, mas é maravilhoso. É maravilhoso. E a gente fica muito feliz com todo, né, por poder acompanhar aí essa trajetória, né? E assim será com todos vocês que não desistirem. Porque tem um ponto muito importante. Eu tenho consciência do que eu quero, mas no meio do caminho eu me perco e eu desisto. Então aí eu posso te afirmar, se você desistir, não vai acontecer. Mas se você não desistir, continuar praticando, fazendo as tarefas certas, no tempo certo, na intensidade certa, você vai conseguir. Então é questão de realmente você ter clareza do que você quer fazer e não se perder no meio do caminho. Literalmente. Tá bom? Então, essa reflexão, ela é muito profunda, porque se não faz sentido para você, você vai trabalhar, você vai produzir, mas você não consegue transbordar, entende? E as empresas não estão precisando, eles não estão nem querendo funcionários, colaboradores que estejam ali pelas metades. Então, minha gente, você tem que ter certeza que você vai se adaptar com o passar do tempo naquela função e que você vai fazer a diferença na sua vida e na vida de muitas pessoas. Então, essa reflexão inicial é para isso. A gente vai falar aqui, estamos falando de transição de carreira. Não consigo falar de transição de carreira sem falar de você, ser humano. Você, sabe? Você ter convicção ali da sua identidade, dos seus pontos fortes. Porque é nisso que você vai se apoiar. Se você entender um pouco mais o meu método, ele fortalece o que você já tem. Ele não é nada que vá colocar, você precisa disso aqui, e te coloco numa caixinha, e aí você vai pro processo seletivo. Não, a gente vai entender como é que foi toda a sua trajetória de vida, como é que tudo aconteceu até aqui, quais foram as habilidades e competências que você adquiriu através das dificuldades e também das glórias que você acabou conquistando. Então, isso que é mais maravilhoso. Então, entender se para onde você está indo faz sentido, vai te manter ou não nesse caminho, entende? Então, por isso que eu preciso tocar nesse assunto. E sobre ser uma pessoa diferente, aí tá um ponto, que é uma das principais perguntas no processo seletivo. Quem é você? Ou melhor, me fale sobre você, pessoa física. E aí, gente, nessa hora, eu entrevistei aí ao longo desses meus 10 anos, né? Eu entrevistei muita gente, centenas de pessoas. E o que acontecia é que neste momento a pessoa sentia dificuldade de falar quem é ela. E ela fala o que ela faz. Ela não fala quem ela é. Ele fala o que ela faz. Então, assim, meu nome é Sara, eu sou psicóloga, eu sou formada em psicologia, eu tenho tantos anos de experiência na área comercial. Sim, isso é maravilhoso. Mas isso é o que eu faço e não quem eu sou.
Então, quando eu pulo essa etapa, eu já estou negligenciando um valor muito importante. Eu estou, inclusive, deixando de falar das minhas raízes, da minha família, das pessoas que me cercam, de quem são realmente importantes para mim. E essas pessoas que provavelmente serão impactadas, inclusive com a minha aprovação. Então, fazer sentido para você, mais uma vez, vai te dar clareza. Então, nossa, Sara, então eu tô entendendo. O que eu tenho que perceber é quem eu sou após a pandemia. Quem que eu me tornei, porque eu sou um ser humano complexo e eu estou em constante mudança. Quem eu me tornei após a pandemia. E onde eu quero chegar, porque agora eu não quero perder mais tempo não. Eu quero ir lá, colocar a mão na massa, eu quero realizar. Só que aí, gente, vem um ponto muito importante. Eu até quero e tenho consciência de que eu quero, porque eu enxerguei que tem algo muito melhor ali pra mim lá na frente. Só que os meus hábitos antigos, que a minha vida, a minha rotina antiga, sabe? Às vezes ela me consome. E se eu não tiver algo, um plano muito estruturado para me manter firme ali, ter constância no que eu preciso fazer, eu vou voltar para o meu hábito antigo, porque é muito mais fácil você procrastinar e voltar para um hábito antigo, você deixar de fazer, você deixar para amanhã, do que você seguir firme naquele propósito que você fez ali, inclusive um acordo com você mesmo. Porque você vai ter vários motivos para desistir, entende? Então o que eu tô aqui hoje e vou continuar aqui por vários dias é para te dizer, ó, bora, não desiste não. Tem algo lá na frente muito mais valioso. Então o que seria isso valioso, Sara? É algo que vai trazer no lugar do que você está sentindo hoje, provavelmente. Porque se você busca uma transição de carreira, você provavelmente não está conseguindo ver propósito na profissão que você está, ou seja, você está fazendo ali dia após dia e aquilo vira um pesar. Então, você não está vendo propósito, sentido, e aí você, inclusive, não consegue ver uma rotina produtiva, porque já que você não está vendo propósito, você não dá o melhor, e que se você não dá o seu melhor, você não entrega resultados sustentáveis, você não transborda, e aí você perde dinheiro. Também, além do tempo, você perde dinheiro, porque você não está na sua melhor performance, já que aquilo não está fazendo sentido para você. Então, vamos lá, faça uma reflexão. Você vê sentido no seu trabalho atual? Você já coloca aí sua resposta. Se hoje você está em um trabalho, você vê sentido nesse trabalho? Você consegue manter, trabalhando onde você está, uma vida sistêmica onde você equilibra o profissional e o pessoal? Melhor, vamos lá para a hierarquia. O pessoal e o profissional? Me desculpa, eu me nego a acreditar que uma pessoa consegue ser um excelente profissional se ele não cuida da vida dele, se ele não cuida dele, se ele não cuida da família dele, das pessoas que o cerca ali. E melhor, ele tem que cuidar primeiramente dele, gente. Eu tava até pensando aqui, o quanto que a pandemia também me trouxe um outro benefício. Antigamente eu ficava botando culpa em qualquer pessoa, sei lá, né? E dizendo, nossa, em qualquer pessoa não. Vou dizer aqui, amor, te amo, príncipe. E aí eu falava assim, meu marido malha? Ele malha todos os dias porque ele tem tempo. Ele tem tempo e minha vida é correria, é isso, aquilo, outro. E eu ficava contando isso pra mim. E realmente é verdade. Era verdade. Porque eu fazia aquela rotina, eu construía aquela rotina dia após dia. Sara, mas o que mudou? A minha rotina, ela na verdade, ela só ficou mais equilibrada. Eu não precisei, na época, trocar de trabalho para ver sentido e ter mais tempo. Dentro do que eu já fazia, eu mudei a minha rotina. Eu comecei a ver sentido em eu arrumar tempo para eu fazer a minha atividade física. Porque, inclusive, eu ficava contando uma história que ela era real. Eu vou pra academia, gente. Se eu passo o dia inteiro fora, e aí, à noite, eu ainda vou pra academia, eu vou ficar com os meus filhos, com as minhas filhas, eu vou pra casa, vou ficar com meu marido. Só que aí eu falei assim, qual é a hora que eu tenho? A hora que eu tenho
é 5 horas da manhã levantar, é fazer a minha atividade física e parar de contar a historinha pra mim. Então, às vezes, gente, a gente fica esperando que alguém venha dizer, oh, meu Deus, mas como ela trabalha, nossa, como ela trabalha. Então, eu aumentei a minha produtividade quando eu encaixei minha atividade física. E isso trabalhando na indústria farmacêutica, fazendo o que tinha que ser feito. Quando eu viajava, fazia atividade também, às vezes, no hotel, fazia uma corrida ao ar livre. Ou seja, qual é a história que você vem contando pra você? Que às vezes você vem contando, você conta tanto aquela repetidas vezes aquela história que você acredita nela. Eu vou te falar, você não tá mentindo, ela é real, porque ela era real, só que eu tive que mudar a minha rotina. Então, você precisa ter clareza para onde você quer ir e você precisa entender que você vai precisar de um pouco de esforço para poder mudar uma rotina que hoje ela é confortável para você. Confortável, Sara? Você tá falando disso? Gente, confortável, o que eu quero dizer é que está numa zona de conforto, uma zona onde já é conhecida. Inclusive, ela pode até trazer muito desconforto, mas ela já é conhecida. Então, se ela traz desconforto, mas ela ao mesmo tempo já é conhecida e o desconhecido te traz medo, te traz insegurança, é nisso que eu vou te ajudar, entende? Então, nós vamos passo a passo. Porque se te traz insegurança, talvez esteja faltando você entender, primeiro, quem você é e quem você nasceu para ser, quem você nasceu para poder fazer a diferença. Eu acho que, Deus não fez nenhum de nós, gente, de forma aleatória, só para completar aqui o mundo. Vou fazer você. Não, nós fomos feitos de forma intencional, com talentos exclusivos nossos ali. Sabe, a Sara, o jeitinho da Sara, o que ela faz muito bem, são as minhas características, são os meus pontos fortes. Só que às vezes a gente perde muito tempo tão atarefado que não para olhar para si. E aí você não sabe quais são os seus pontos fortes, o que você faz bem. E na verdade, desmistificando muita coisa, a empresa só quer o quê? Ela só quer que você chegue lá e ofereça o seu melhor. O seu melhor é o que você já tem lapidado com a prática que eles, inclusive, te ensinam. Indústria farmacêutica, principalmente assim. A indústria farmacêutica, ela te contrata para te desenvolver. Se você tem habilidades e competências que são pré-requisitos do cargo, como uma boa comunicação, como uma desenvoltura comercial e uma formação superior completa ou cursando, sim, você pode ser um propagandista da indústria farmacêutica. Só que às vezes você fica pensando algumas coisas a mais, além, criando algumas histórias no meio do caminho para você dizer, isso não é para mim, parece ser bom demais para ser verdade. E é bom demais mesmo, mas é verdade. E eu tô aqui para te dizer que é real. Então, para desmistificar tudo isso, quebrar algumas crenças que estão aí pelo meio do caminho, isso é bom demais para ser verdade, isso deve ser com indicação. Não é por aí, gente. E aí eu posso no caso aqui, te dizer com todas as letras. Eu fico aqui, ó, com a pessoa com déficit de atenção, aí fica aqui querendo ler aqui quem entrou. Oi, Maíra. Oi, Ruth. Ô, doutor Anderson. Sejam muito bem-vindos. Boa noite para vocês. Então, assim, a pessoa quer prestar atenção aqui, ó, em quem tá entrando e quer entregar aqui o conteúdo de qualidade para vocês. Mas faz parte, é Sara sendo Sara. E se eu quisesse ser perfeita, e se eu quisesse dar conta de tudo, sabe, seria muito duro comigo, né? Então, hoje eu me divirto com as minhas vulnerabilidades, melhoro pontos que impactam negativamente na minha vida e o tempo inteiro utilizo as minhas forças para transbordar. Inclusive, uma delas é essa, de vir aqui compartilhar com você. Eu amo essa conexão. Eu gosto de trocar, por mais que nós estejamos aqui online, mas eu sei que vocês estão aí do outro lado, eu sei que vocês estão aqui conectados comigo. E isso, gente, é maravilhoso, não tem preço, tá bom? Então, assim, será que você está utilizando as suas forças a seu favor? Será que você não está deixando passar, sabe? Você não está ali com a bola na frente do gol, mas você está inseguro para falar dos seus pontos fortes? Gente, e falar dos seus pontos fortes não é pegar uma lista de pontos fortes ali na internet e falar, esse aqui eu vou escolher 3 e vou trabalhar na entrevista. Não é sobre isso, tá? E aí eu tô aqui para dizer, comece a se observar,
Pergunte para as pessoas o que você faz bem. Fulano, estou num processo de autodesenvolvimento, de desenvolvimento pessoal. Fala para mim, para você contribuir com esse meu processo, me fala alguma coisa aí que você acredita que eu faço muito bem. Gente, se você fizer essa pergunta para 10 pessoas, no mínimo, a pessoa vai falar 1, 2 características suas. Você tem 20 pontos que você pode explorar. Então, são todos esses aspectos que eles devem ser considerados. Primeiro, você precisa entender quem você é, ok? Quem é a pessoa que você se tornou pós-pandemia. Se isso tudo impactou na sua vida e o que você vai fazer com isso. Porque uma coisa é, sim, eu fui impactado. Sim, eu tive perdas, que seja, quaisquer que sejam, toda perda, ela é irreparável. Entende? Só que o ser humano, ele tem essa capacidade de tocar, de seguir. Seja a situação quaisquer que sejam, entende? Quaisquer situações que aconteçam na sua vida, você consegue se reinventar. Então, o que você está fazendo com isso? Você está utilizando isso da melhor maneira possível? Se sim, eu vou te ajudar a potencializar mais ainda. Como, Sara? Diariamente nós vamos aqui, postando conteúdos ricos para que vocês consigam continuar firmes na jornada. E aí é aquele equilíbrio entre o que você quer conquistar agora, porque você tem clareza, porque você merece, porque você se conhece e que você sabe seus pontos fortes que vão ser muito bem aproveitados pelos laboratórios farmacêuticos. Entende? E aí, quando você chegar numa entrevista, você consegue transbordar aquilo pro recrutador. Inclusive, já tem aí, tem vários recrutadores aqui na área, tem meus amigos queridos, né? Pri, seja muito bem-vinda, querida. Beijo, saudade de você. Então, gente, a todo tempo, você tá sendo visto, inclusive. E como que você tem lidado com essas oportunidades, sabe? Então, é sobre isso que eu venho falar. Saber quem você é, saber se a profissão faz sentido para você, saber se você consegue desenvolver um trabalho colocando literalmente seu coração ali, vai ser coração, razão, para você correr atrás das suas metas. Quando você consegue fazer isso, utilizando ali, né, já que eu sei quem eu sou, utilizando meus pontos fortes em prol de resultados, entrego resultados sustentáveis para a companhia, sou valorizado. Eu faço uma carreira de ascensão. Então, é um círculo virtuoso. E isso constrói o quê? Uma carreira promissora e muito próspera na indústria farmacêutica. Não tem literalmente mágica nenhuma. Tem assim, se você hoje tem uma graduação ou está cursando, né? Seja graduação de 4 anos, né? Seja graduação tecnólogo. Se você se conhece um pouco melhor, se você sabe quais são seus pontos fortes, e aí você consegue transformar esses pontos fortes, utilizar isso como força para resultado, fechou, meu amigo. Você já vai estar à frente de muita gente. Sara, mas eu ainda me sinto inseguro. Eu tô lembrando aqui da mentoria, né? Que aí tem os meus alunos e nós tivemos a imersão, temos encontros quinzenais pra gente ajustar a rota, né, para que eles consigam realmente aí chegar ao nível de desenvolvimento que eles precisam. E muitos já estão assim, literalmente dando show. Só que chegaram na mentoria dizendo: Sara, o mais difícil é eu levantar os meus cases de sucesso. Sara, o mais difícil é eu falar sobre os meus pontos fortes. E aí outro: Sara, o mais difícil é eu falar sobre os meus pontos fracos. Eu não precisei ir lá e falar: olha, trabalha aí, pega esses pontos fracos aqui e trabalha como seus. Eu encaixotei, desci goela abaixo na pessoa. Não. Eles fizeram literalmente uma reflexão sobre tudo que eles construíram até ali, sobre quem eles nasceram para ser, identidade, análise de perfil comportamental, algo que as neurociências explicam muito bem. E aí eles tiveram conhecimento, eles encontraram uma pessoa linda, maravilhosa, que são eles mesmos, entende? Por quê? Porque perfil não tem bonito ou feio, tem o seu perfil, tem o meu perfil. E o perfil comportamental, ele aliado a uma boa inteligência emocional, a uma boa gestão das emoções, você fica uma pessoa que é flexível,
que muda a sua comunicação, a sua narrativa, de acordo com o que for interessante para quem tá te ouvindo, só que você não deixa de ser você. A todo momento você volta e você é você mesmo. Então, o que mais a gente está vendo acontecer aqui, né, enfim, no mundo, são pessoas que querem ser iguais ao outro, que eu quero ser igual a fulano, que eu quero ter a vida do fulano. E aí a gente perde tempo fazendo o quê, gente? Olhando para o outro e não cuida de si. Então, eu espero que você tenha conseguido fazer uma reflexão de que a pandemia te trouxe reflexão, oportunidade de você ser uma nova pessoa, uma pessoa melhor. Na verdade, você ir lá em contato com a sua essência e falar assim, eu gosto disso, por que eu não vinha fazendo? Sabe, eu quero realizar isso, por que eu não fiz um plano? Então, tudo isso tem que te mover. Inclusive, se as perguntas, as respostas das perguntas que eu te fiz aqui, se elas foram respostas que que elas te levam para uma oportunidade de mudança de carreira, você vai poder contar comigo. Mas assim, faz uma reflexão com muita humildade e coragem. O seu emprego atual, você consegue ver propósito no que você faz? Você se sente realizado e vê sentido no que você faz? Você consegue ajudar pessoas, você consegue mover em prol de resultados, sabe? Porque se você tá apenas se sentindo sobrecarregado e estressado demais, se você não vê, não sobra tempo, por exemplo, aos finais de semana, que às vezes é um emprego que você trabalha até os finais de semana, que não sobra tempo para cuidar da família, para você se divertir, sonhar e realizar, às vezes você vai colocar isso aí, uma continha ali, né, que ao final ele pode não fechar. Então, se você busca exatamente mais qualidade de vida, você quer trabalhar ali em algo que vai fazer a diferença na sua vida, mas que você vai poder entregar o seu melhor para a companhia, entregar resultados sustentáveis. De contrapartida, você é bem amparado, você tem um salário e é muito bem valorizado enquanto colaborador por tudo que você entrega. Então, eu, né, já posso abrir a boca aqui, encher os olhos de alegria e dizer, a indústria farmacêutica é para você. Só que aí nós vamos trabalhar aquele ponto que você fala, mas aí é difícil, tem que ser por indicação. Não, amigo. Indicação era lá atrás, onde as pessoas indicavam as outras para o processo seletivo, porque não existiam as plataformas digitais. Não existiam as vagas serem anunciadas. E não era por nada. Porque naquele momento era daquela forma que funcionava. Entende? E agora você tem lugares estratégicos onde você vai, você faz sua candidatura. Só que você precisa se preparar muito bem com o que você já tem e lapidar algumas outras competências necessárias para o exercício da função. Então, quando eu falo tudo isso aqui, parece assim, Sara, então é possível para mim? Sim, claro que é possível para você. Se for um objetivo seu, fazer uma transição de carreira, se a profissão propagandista faz sentido para você, você levar mais vida, você levar alívio de dor, você levar conhecimento ao médico através das suas habilidades e competências, que é a forma com que você se comunica, a forma com que você leva com muita leveza, adaptando sempre ao perfil comportamental daquele médico para que ele entenda, compreenda tudo que você quer transmitir. Se você vê sentido nisso, provavelmente você vai ser muito feliz na profissão propagandista. E considerando tudo isso, é que eu literalmente fiz um projeto onde eu estendo a mão e olho para quem quer chegar aqui onde eu cheguei, ou melhor, gente, o meu desafio não é você chegar onde eu cheguei, ser um gerente distrital na indústria farmacêutica. É você ser alguém maior que eu, dentro de todo esse mundo do mercado farmacêutico. E aí o limite é você que vai dar, porque literalmente você pode traçar um plano e perseguir esse plano. E para você não sair do prumo, lembre-se sempre, tenha muita clareza do que você quer conquistar e o porquê você quer conquistar. Se esse porquê ele tá muito claro para você, ele vai te manter no prumo, mesmo naqueles dias mais difíceis. Agora,
Se eu estou muito atarefada, se eu estou muito ocupado, ao ponto de nem querer olhar para dentro, assim, de querer fazer essa simples pesquisa que eu falei para você, de perguntar para as pessoas o que você faz bem, por exemplo, para você levantar ali alguns pontos fortes seus de forma rápida. E aí eu tenho que dizer que pode ser que essa estrada seja mais distante. Mas sim, existe método, sim, existe exatamente o que você precisa fazer, e que eu já fiz muito isso, eu já treinei muitos, vamos dizer aí, centenas de propagandistas em campo. Então, eles entravam neófitos e eles se tornavam propagandistas de alta performance. Eles tinham liberdade ali para fazer toda uma gestão de planejamento, de extrair resultados. E eu lembro de alguns deles falando assim: Sara, você dá essa autonomia pra gente através de perguntas, porque eu não deixava ninguém alienado às minhas decisões. Eu dizia: e você? Quando eles tinham um problema, eu dizia: e você? O que você acredita que seja a melhor solução para esse problema? Então eu falava: olha, toda vez que tiver um problema, tenta pensar em 2 soluções. E aí vai juntar com a minha solução ou com mais 2 soluções minhas e nós vamos tomar a decisão correta. Então, o gestor que envolve a sua equipe na tomada de decisão, é claro que o melhor gestor é aquele que ele consegue permear por todos, os tipos de liderança, que tem hora que você precisa realmente de uma tomada de decisão mais diretiva, mas na maior parte das vezes, quando a sua equipe ela tem autonomia para criar, para se desenvolver, essa equipe vai longe. E a indústria farmacêutica precisa de pessoas assim, como você, com os seus talentos. Você sabia disso? E aí, às vezes, por você não se colocar, por você não se disponibilizar, nada acontece. Então, o que eu tenho hoje para te dizer é: sim, com a pessoa que você é, com as habilidades e competências que você tem, você consegue desenvolver uma carreira promissora na indústria farmacêutica. E as empresas, elas estão crescendo muito, muito, e ainda tem muito o que se conquistar. Então, precisa de profissionais maravilhosos, assim como Camila, que acabou de entrar, coisa linda. Camila, seja bem-vinda. Ela falou: olha, tá em campo, né? E aí, a hora que der, vou lá rapidinho, Sara. Camila é minha mentorada maravilhosa, já tá em campo, tá trabalhando, tá exercendo seu propósito de forma linda. Camila, você entrou agora, mas antes aqui eu tinha falado que conversei com você e você falou: Sara, isso tudo é maravilhoso, eu tô amando cada desafio, cada aprendizado. Por que eu não consegui entrar antes? Por que eu não vi para esse mundo antes? E tudo a seu tempo. E aí eu falei para você que se você tá gostando agora, que é a parte mais desafiadora, que é a parte de realmente você lidar com conhecimento, praticar novas habilidades, competências, daqui a pouco, amiga, o céu é o limite. Eu quero ouvir muito falar de você, viu? E eu tenho certeza que isso é real, vai acontecer. Camila tá arrasando, a Gleicinha falou. Gente, que papo gostoso, maravilhoso. Essa live, ela foi uma live introdutória para te dizer: uau, peraí, bora, vamos dar uma sacudida, vamos realizar o que você ainda quer realizar, que você consegue colocar em prática aí nesses próximos 5 meses. E se for transição de carreira, conta comigo, porque esse método, o método PEX, ele vai te preparar de uma forma sistêmica para o processo seletivo, e não é só para o processo. Ele te prepara para o processo seletivo com o que você já tem, lapida as habilidades e competências, e você tem uma visão, uma mentalidade certa para quando entrar em campo, igual Camilinha aí, traçar uma carreira de muito sucesso, uma carreira muito promissora. Então você precisa apenas trabalhar a mentalidade e entender quem você é e o que você pode conquistar. Entende? Entender seus pontos fortes ali e como você pode extrair resultados através deles. Para de ficar focando só nesses pontos fracos. Ah, mas eu preciso desenvolver isso, aquilo outro. Calma, nós somos seres humanos falhos, vulneráveis. Isso é natural a todos nós. Mas eu quero que você vá lá, cava tudo aí, veja quais são seus pontos fortes. Eles estão gritando e você que não percebe, tá bom? Então a gente parte por aí, a Gleice falando, método PEX, melhor experiência da vida, e é pra vida mesmo, porque você ganha uma mentalidade
que ninguém te tira mais. Então você tem clareza do que você pode conquistar e as suas forças que você pode utilizar para conquistar, por exemplo, essa transição de carreira, tá bom? E aí, trabalhando essa mentalidade, depois você vem para um método que é um passo a passo, que são as vivências da indústria farmacêutica, a vivência do dia a dia do propagandista. Então, através de vivências, experiências, você ganha maturidade profissional para arrasar no campo, para trazer resultados muito sustentáveis, tá bom? E depois de tudo isso, lá no Método PEX, né, para quem já tá lá comigo, você tem uma sequência de ações que vão te colocando em movimento, que é o que eu digo para vocês, movimento gera movimento, tá bom? Eu espero que essa live tenha te, vamos dizer assim, te oferecido um pouco de consciência do nível onde você está, que é o ponto A. Mas que existe um ponto B, minha gente. Tem um ponto B que ele tá logo ali, ó. E o como eu vou te guiando passo a passo. Mas que a maior parte desse como já tá contigo, você entende? Já tá com você. O restante é disciplina, um olhar pra frente, se manter ali literalmente no foco e na direção correta. Tá, queridos? Ó, eu vou chegando pro finalzinho da live, mas eu quero agradecer demais quem esteve comigo aqui ao vivo. E vamos seguir, porque tem toda uma trajetória. Essa foi a live introdutória, a live que a gente literalmente foi dar o start do projeto Transição de Carreira. Da sua transição de carreira para uma carreira muito promissora na indústria farmacêutica. Queridos, fiquem com Deus, um beijo e até mais.